No jantar, meu pai não gritou. Ele não me insultou. Ele nem parecia desconfortável. Ele apenas disse como se fosse uma regra que todos já conheciam. A família da sua irmã vem primeiro, disse, pousando o garfo. Você sempre vem por último. Minha irmã deu um sorriso de lado, sem surpresa, sem vergonha, aliviada. O ambiente ficou silencioso, e eu senti todos os olhares se voltarem para mim, esperando a versão antiga de mim, aquela que ria, pagava, consertava as coisas. Eu não chorei. Não discuti. Levantei o olhar, encontrei os olhos do meu pai e disse: bom saber. Porque naquele momento, algo quebrou. Não meu coração, não minha lealdade. Depois daquela noite, parei de dividir dinheiro. Parei de manter minha vida flexível para emergências que não eram minhas. Então, quando uma verdadeira crise familiar finalmente os atingiu e eles esperavam que eu interviesse como sempre, o que eu fiz a seguir deixou toda a mesa paralisada. Meu nome é Chloe, e durante a maior parte da minha vida, minha família me descrevia com a mesma palavra, forte. Eles diziam como um elogio. Mas o que isso realmente significava era conveniente. Minha irmã Emily era o centro de tudo. Ela tinha um marido, Mark, e 2 filhos. Sua vida era barulhenta, complicada e sempre urgente. Sempre havia algo acontecendo, mensalidades da escola, problemas com o carro, estresse no trabalho, mais um plano que deu errado. E então havia eu. Eu tinha um emprego estável. Pagava minhas contas em dia. Não pedi ajuda, então todos decidiram que eu não precisava de nada. Quando Emily enfrentava dificuldades, a família se mobilizava. Minha mãe, Linda, se preocupava em voz alta. Meu pai, Robert, dava conselhos. As conversas sempre se inclinavam para os problemas dela, como se a gravidade os puxasse para lá. Quando eu mencionava algo da minha vida, flutuava por um momento e depois desaparecia. E o trabalho, como está? Minha mãe perguntava. Ocupado, mas bom, eu respondia. Que bom, dizia ela rapidamente. Você viu o que a Emily está enfrentando agora? E assim, eu voltava a ser a ouvinte. Percebi o padrão cedo, mesmo sem nomeá-lo. As necessidades de Emily eram discutidas abertamente. As minhas eram assumidas como inexistentes. Quando ela chorava, todos corriam para consertar as coisas. Quando eu ficava em silêncio, interpretavam como prova de que estava tudo bem. Os aniversários deixavam isso claro. Os dela eram planejados semanas antes, reservas, presentes, fotos. Os meus eram casuais. Vamos fazer algo simples, dizia meu pai. E simples sempre significava pequeno. As viagens em família seguiam a mesma regra. Se o dinheiro estava curto, minha mala ficava no armário. Entende? Minha mãe dizia. E eu entendia. Sempre entendi. Quando fui para a faculdade, ninguém chorou ao me ver arrumando minhas coisas. Não houve despedida longa, apenas um abraço na garagem e meu pai dizendo: você vai se virar. Sempre se vira. Eu trabalhei. Estudei. Paguei meu próprio caminho. Cada sucesso meu reforçava silenciosamente a história que eles contavam a si mesmos, eu não precisava de apoio, porque nunca pedia. Anos depois, quando me mudei para outra cidade a trabalho, a distância não mudou nada. As ligações eram curtas. As novidades sobre minha vida eram reconhecidas e rapidamente redirecionadas para Emily. E, aos poucos, sem nunca me sentar e me explicar, meu papel se tornou permanente. Eu era a reserva, a rede de segurança, a que podia lidar com tudo. O dinheiro saía da minha conta em pequenas quantias, de forma regular. Só dessa vez, só até o próximo mês, só para ajudar. Ninguém ficava de olho porque nunca precisaram. E eu dizia a mim mesma que estava tudo bem. Que era assim que se comportava alguém maduro, que amor significava doar sem contar pontos. Mas, sentada àquela mesa de jantar, ouvindo meu pai finalmente dizer em voz alta que eu sempre vinha por último, percebi algo perturbador. Eu não tinha apenas sido colocada ali. Eu tinha permanecido ali. E, pela primeira vez na minha vida, comecei a me perguntar o que aconteceria se eu não ficasse. Aquele jantar deveria ser comum.
Meu pai havia sugerido o restaurante, um lugar de que gostava, porque parecia adulto, quieto o suficiente para conversar, caro o suficiente para parecer importante. Sentamos em um canto do salão, cardápios fechados, esperando a comida. Emily já falava sobre a rotina dos filhos, sobre o quanto estava exausta, sobre a situação complicada do trabalho do Mark. Minha mãe acenava com simpatia. Meu pai ouvia, sério e concentrado. Esperei uma pausa para poder compartilhar minhas próprias novidades. Eu tinha sido promovida. Um verdadeiro avanço, mais responsabilidade, mais salário. Não era algo que eu comentasse com frequência, mas naquela noite achei que importava. Quando finalmente mencionei, minha mãe sorriu educadamente. Ah, que bom, Chloe. Que bom. Então Emily suspirou e disse: Você tem sorte. Pelo menos não está sob tanta pressão. Meu pai recostou-se, dobrou o guardanapo e disse a frase que reorganizou tudo. Emily tem uma família agora. A família dela vem primeiro. Ele não olhou para ela ao dizer isso. Olhou para mim. Você sempre vem por último, completou calmamente, como se estivesse explicando um horário ou um orçamento. Você não precisa tanto. Por um segundo, pensei honestamente que tinha ouvido errado. Olhei ao redor da mesa, esperando que alguém risse, corrigisse, suavizasse a frase. Ninguém fez. A boca de Emily se curvou em um pequeno sorriso enquanto levantava o copo. Não era presunçosa, apenas confortável, como se já tivesse ouvido aquela verdade muitas vezes antes, mesmo que nunca tivesse sido dita com tanta clareza. Minha mãe se mexeu na cadeira, mas não disse nada. Mark encarava o prato. O silêncio se estendeu, denso, constrangedor. Eu podia sentir a pressão no peito, a velha urgência subindo, o instinto de tornar tudo mais fácil para todos. Dizer que estava tudo bem. Dizer que entendia. Não dizer nada. Mas, em vez disso, me surpreendi. Assenti uma vez e disse: Bom saber. Meu pai franziu a testa. O que quer dizer com isso? Quer dizer, respondi com calma, que agradeço pela sua honestidade. As sobrancelhas da minha mãe se uniram. Chloe, não seja sensível. Não sou, respondi. E, pela primeira vez, isso era verdade. O resto do jantar passou em conversas forçadas. Ninguém voltou ao assunto, mas tudo parecia errado, como se uma fissura tivesse se aberto sob a mesa e todos fingissem cuidadosamente não notar. Quando nos levantamos para ir embora, meu pai pagou a conta como sempre. Sem drama, sem confrontos. Mas, no caminho de volta, repeti suas palavras na cabeça várias vezes. Você sempre vem por último. Não com raiva, não com crueldade, mas com certeza. E foi naquele momento que eu entendi algo que havia evitado a vida inteira. Meu lugar na família nunca tinha sido temporário. Era permanente. E uma vez que algo é nomeado, uma vez que é dito em voz alta, não dá mais para ignorar. Quando cheguei ao estacionamento do meu apartamento, eu não estava chateada. Estava clara. Clara de que, se eu sempre ia ser a última, então precisava parar de construir minha vida em torno de pessoas que esperavam que eu permanecesse ali. Essa clareza não fazia barulho. Mas mudou tudo. Não acordei na manhã seguinte com um plano. Não houve decisão dramática, nem lista colada na geladeira dizendo corte-os ou coloque limites. O que senti foi mais silencioso e pesado. Uma sensação de que, se eu continuasse vivendo do mesmo jeito, nada mudaria. Nem para eles, nem para mim. Então comecei fazendo o oposto do que sempre fiz. Parei de reagir. Quando minha mãe me mandou uma mensagem alguns dias depois. Emily está um pouco sobrecarregada esta semana. Pode dar uma olhada nela? Li a mensagem, coloquei o celular na mesa e terminei meu café. Não porque eu não me importasse, mas porque percebi o quão automática minha reação antiga havia sido. Claro, eu cuido disso. Vou facilitar as coisas. 1 hora se passou. E o mundo não desabou. Essa percepção me perturbou mais do que as palavras do meu pai no jantar. Passei anos acreditando que, se eu não interviesse imediatamente, algo terrível aconteceria. Mas nada aconteceu. Nenhuma emergência, nenhuma consequência, apenas silêncio.
Nas semanas seguintes, fiz pequenas mudanças práticas, discretas, aquelas que ninguém percebe até que realmente importam. Abri novas contas bancárias apenas no meu nome. Transferi minhas economias. Cancelei acessos compartilhados que nunca havia questionado antes. Parecia estranho, quase sorrateiro, mesmo sendo meu dinheiro. Esperava que a culpa me atingisse como uma onda. Mas, em vez disso, senti alívio. Não aquele alívio animado, mas como se eu tivesse segurado a respiração por anos sem perceber. Os pedidos não pararam imediatamente. Eles apenas mudaram de forma. Emily me mandou uma mensagem tarde da noite. Ei, nosso pagamento foi recusado. Pode nos emprestar até sexta? Ela colocou um emoji rindo, como se não fosse nada demais. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. No passado, eu já estaria abrindo meu aplicativo bancário. Dessa vez, digitei 3 palavras e enviei antes que pudesse pensar demais. Não posso agora. Sem explicação, sem pedido de desculpas. A resposta dela veio rápido. Ah, tá. Nada mais. Minha mãe ligou no dia seguinte. Você anda meio quieta ultimamente, disse com cuidado. Está tudo bem? Sim, respondi. E estava. Houve uma pausa na linha, daquele tipo que significa que a pessoa espera mais, quer mais garantia. Um motivo, para que eu consertasse qualquer desconforto que meu silêncio tivesse causado. Quando nada veio, ela mesma preencheu o espaço. Sabe, a Emily está sob muita pressão, disse suavemente. Eu sei, respondi. E acabou. Não ofereci soluções. Não me voluntariei com o dinheiro. Não prometi resolver nada. Terminar a ligação parecia errado, como se eu estivesse quebrando uma regra não dita. Mas também parecia honesto. Pela primeira vez, eu não estava atuando meu papel. Eu apenas existia. Com o tempo, comecei a perceber o quanto da minha vida havia sido moldada em torno de estar disponível. Mantinha minha agenda flexível, só por precaução. Evitava planos de longo prazo. Hesitava antes de dizer sim a oportunidades que poderiam me afastar, física ou emocionalmente. Até no trabalho eu tinha caído no mesmo padrão. Assumia responsabilidades extras em silêncio, resolvia problemas nos bastidores, garantia que tudo funcionasse bem sem pedir crédito. Ser confiável tinha se tornado toda a minha identidade e eu estava cansada. Certa noite, sentada sozinha no meu apartamento, abri meu laptop e revisei minhas finanças, não para calcular quanto poderia doar, mas para ver o que eu tinha. Pela primeira vez, deixei-me imaginar um futuro que não incluísse resgatar ninguém. Viagens, segurança, descanso. A ideia parecia quase egoísta. E então percebi o quanto aquela crença havia sido ensinada a mim. Que se importar significava se sacrificar, que amar exigia inconveniência, que ser a última era prova de maturidade. Mas e se não fosse? E se ser a última não fosse uma virtude, mas um hábito com o qual todos haviam se acomodado? Não confrontei ninguém. Não me expliquei. Não fiz anúncios. Apenas parei de deixar espaço na minha vida para emergências que não eram minhas. E, aos poucos, senti o equilíbrio mudando. Não externamente, nada dramático havia acontecido ainda, mas internamente algo tinha mudado. Eu não estava mais parada no mesmo lugar, esperando ser chamada. Eu estava recuando, observando, prestando atenção. E não fazia ideia de quão rápido minha família perceberia ou de quão rápido testariam se eu realmente estava falando sério. Dessa vez, o chamado veio numa tarde de terça-feira, bem quando eu fechava meu laptop após uma longa reunião. Quase não atendi. Não por raiva, mas porque reconheci o número e o sentimento que vinha junto, aquele aperto familiar no peito, o reflexo de me preparar antes que a primeira palavra fosse dita. Chloe, disse minha mãe no momento em que atendi. Sua voz estava tensa, apressada, controlada, do jeito que as pessoas soam quando tudo já está desmoronando. Precisamos conversar. Recostei-me na cadeira. Sobre o quê? Houve uma pausa. Longa demais. Você pode vir neste fim de semana? Perguntou. É importante. Ela não explicou. Nunca explicava quando a explicação era cara demais. Vou pensar, disse eu.
Não era a resposta que ela esperava. No passado, eu já estaria checando horários de voo, reorganizando minha agenda, perguntando o que podia fazer. Dessa vez, deixei o silêncio existir entre nós. Ok, disse ela finalmente. Só, por favor. Quando cheguei à casa dos meus pais 2 dias depois, senti algo diferente antes mesmo de entrar. A entrada estava cheia. O carro da Emily estava lá. O do Mark também. A porta da frente se abriu lentamente, como se a própria casa hesitasse. Dentro, a sala de estar parecia mais pesada do que eu lembrava. Pilha de envelopes cobriam a mesa de centro, contas, avisos, papéis com logos oficiais e carimbos vermelhos que apertavam meu estômago. Ninguém estava sentado confortavelmente. Meu pai estava em pé perto da janela, braços cruzados. Minha mãe pairava perto do sofá. Emily sentava-se rígida, encarando o chão. Mark evitava completamente meus olhos. Ninguém perguntou como eu estava. Minha mãe começou a falar imediatamente, palavras saindo mais rápido do que podiam ser organizadas. Houve alguns atrasos, algumas decisões não saíram como esperávamos. É temporário. Emily interrompeu. Não é tão ruim quanto parece. Só precisamos de tempo. Meu pai pigarreou. As coisas ficaram tensas. Eles falavam em torno do problema, circulando-o cuidadosamente, como se dizê-lo diretamente pudesse torná-lo real. Eu ouvia em silêncio, mãos cruzadas no colo, percebendo o quão familiar aquilo parecia, a tensão, a construção do momento, o instante antes de todos se voltarem para mim. E então eles se voltaram. Você está em um lugar estável, disse meu pai finalmente. Você não tem filhos, acrescentou minha mãe. Você consegue lidar melhor do que a maioria, disse Emily suavemente. Ali estava. A suposição disfarçada de lógica. O acordo tácito que todos haviam feito antes mesmo de eu atravessar a porta. Senti algo mudar dentro de mim. Não raiva, não pânico, mas clareza. Nítida e calma. Fiz uma pergunta. Qual é o plano se eu não ajudar? A sala ficou em silêncio. O rosto da minha mãe caiu. Chloe, não diga isso. Estou falando sério, disse eu, com calma. O que acontece se eu não intervir? Ninguém respondeu. Emily agora parecia em pânico, não aliviada. Meu pai franziu a testa, como se tentasse resolver um problema de matemática que já não fazia sentido. Mark se mexeu desconfortável perto da porta. Isso não é justo, disse minha mãe baixinho. Somos família, senti. Eu sei. E, pela primeira vez, saber não significava automaticamente sacrificar. Eu preciso de tempo, disse, levantando-me para entender tudo. Eles assentiram rápido demais, agradecidos, certos. Pensaram que tempo significava que eu estava calculando quanto poderia dar. Enquanto dirigia naquela noite, a casa encolhendo no retrovisor, percebi algo inquietante. Eles não tinham medo de perder tudo. Eles tinham medo de me perder como solução. E, pela primeira vez na minha vida, não corri de volta para tranquilizá-los. Deixei que eles lidassem com isso, porque o que acontecesse depois provaria se eu ainda era a última ou se finalmente havia saído completamente da fila. Não dormi naquela noite. Deitada no meu quarto de infância, olhando para o teto que decorei anos atrás, senti uma estranha mistura de emoções, tristeza, raiva e algo mais firme por baixo de tudo. Determinação. Não da forma estrondosa, mas aquela que se instala quando você finalmente para de discutir consigo mesma. Pela primeira vez, admiti a verdade que vinha evitando. Eu não estava sendo pedida para ajudar. Eu estava sendo esperada para resgatar. Pela manhã, soube que não poderia entrar naquela casa do mesmo jeito de sempre, de mãos vazias, oferecendo apenas palavras de conforto, pronta para absorver o dano para que todos pudessem respirar de novo. Em vez disso, marquei 2 compromissos. Um com um terapeuta, outro com um advogado. Eu precisava de clareza, não de conforto. Quando voltei no fim de semana seguinte, a casa parecia diferente, mais silenciosa, tensa. As contas ainda estavam lá, mas agora empilhadas de forma organizada, como se a própria organização pudesse torná-las menos assustadoras. Meus pais já estavam sentados à mesa. Emily estava ao lado deles, mãos cerradas no colo.
Mark pairava perto da porta, como se não tivesse certeza de que pertencia à sala onde o futuro estava prestes a ser decidido. Ninguém sorriu quando entrei. Minha mãe falou primeiro, a voz suave daquele jeito cuidadoso que reconheci instantaneamente. Estamos muito felizes que você veio. Sentei-me devagar e coloquei minha bolsa aos meus pés. Vamos conversar. Meu pai começou a explicar, mudanças de mercado, atrasos, decisões tomadas com otimismo e pouca margem de erro. Falava como um homem apresentando um caso que esperava que a confiança pudesse justificar. Emily assentia, acrescentando detalhes sobre o estresse, sobre os filhos, sobre como nada disso deveria ter acontecido. Eventualmente, as palavras acabaram. Foi quando minha mãe se inclinou para a frente. Só precisamos de ajuda para passar por esta parte, disse. Depois que as coisas se estabilizarem. Quanto? Perguntei. A pergunta caiu pesada. Meu pai hesitou. Minha mãe piscou. Emily respirou fundo e disse um número, cuidadosamente, como se o jeito que o falasse pudesse fazê-lo parecer menor. Assenti lentamente. E depois disso, qual é o plano? Perguntei. Meu pai franziu a testa. O que você quer dizer? Quero dizer, disse eu com calma, o que muda para que isso não aconteça de novo. O ar mudou. Chloe, disse minha mãe, a voz se apertando, este não é o momento para nos interrogar. Assenti. Então também não é o momento para eu escrever um cheque. Emily sentou-se mais ereta. Somos família. Não se trata de planos. Trata-se de ajudar. Ajudar quem? Perguntei. Ela me olhou como se a resposta fosse óbvia. Nós. Olhei ao redor da mesa. E quem está me ajudando? Ninguém falou. Meu pai inclinou-se para a frente, cotovelo sobre os joelhos. Você está em uma posição diferente, disse. Você é solteira. Está estável. Pode intervir. Ali estava. A lógica que ouvi a vida inteira. Eu posso intervir, disse com cuidado, porque passei anos construindo minha vida como se ninguém jamais me segurasse se eu caísse. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Não sabíamos que você se sentia assim. Encontrei seu olhar. Sabiam? Só não achavam que importava. O silêncio que se seguiu não era confusão. Era desconforto. Mergulhei a mão na bolsa e puxei uma pasta, deslizando-a sobre a mesa entre nós. O movimento foi deliberado. Todos os olhos seguiram-no. Isto é o que estou disposta a fazer, disse. E é assim que vai funcionar. Meu pai abriu a pasta, examinando a primeira página, depois a segunda. Sua mandíbula se apertou. Minha mãe inclinou-se sobre o ombro dele. O rosto de Emily empalideceu. Isso é sozinha, disse meu pai, com voz seca. Sim, respondi, com termos claros. Emily balançou a cabeça. Por que existem condições? Porque isto não é uma doação de emergência, disse eu. É ajuda estruturada. A voz da minha mãe tremeu. Você não confia em nós. Eu confio em padrões, disse baixinho. E este padrão está em prática a minha vida inteira. Expliquei os termos devagar. Ativos vendidos antes que qualquer dinheiro mudasse de mãos. Gastos documentados. Nenhum novo compromisso financeiro sem prova de sustentabilidade. Terapia familiar obrigatória. Um acordo escrito protegendo meu crédito, meu nome e meu futuro. Meu pai empurrou a pasta para longe. Isso é frio, disse. É assim que os bancos tratam as pessoas. Assenti uma vez. Então me trate como um banco. Porque quando vocês precisavam de apoio emocional, eu era família. Quando precisavam de dinheiro, eu era infraestrutura. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Então vocês estão nos punindo agora? Neguei com a cabeça. Estou parando de me punir. Se você não ajudar, ela sussurrou, perdemos tudo? Mantive o olhar dela. Se eu ajudar sem limites, perco tudo que construí. As palavras ficaram no ar, pesadas e indiscutíveis. Minha mãe estendeu a mão para minha, mas hesitou, como se não tivesse certeza se ainda tinha o direito. Nunca quisemos que você se sentisse por último.
puxei minha mão de volta com delicadeza. Mas me senti, e você disse isso em voz alta. Ninguém contestou. Meu pai olhou para a pasta, mandíbula apertada. Então é isso, disse. Assina ou afunda. Não corrigi calmamente. É crescer ou repetir. O tempo se estendeu. Minutos passaram. Meus pais sussurravam entre si, em tons baixos e aflitos. Emily enxugava as bochechas. Mark andava de um lado para o outro atrás dela. Pela primeira vez na minha vida, não me apressei para preencher o silêncio. Esperei. Finalmente, meu pai ergueu os olhos. Precisamos de tempo. Levantei-me e peguei minha bolsa. Vocês têm 24 horas. A cabeça de Emily se ergueu de repente. É só isso? É só isso, disse. Amanhã, volto. Ou seguimos em frente assim, ou não seguimos de jeito nenhum. Quando alcancei a porta, minha mãe chamou meu nome, a voz quebrada. Se dissermos não, você vai embora? Pausei, a mão na maçaneta. Não estou indo embora de vocês, disse baixinho. Estou indo em direção a mim mesma. E com isso, os deixei sentados ali, paralisados, não porque eu tivesse tirado algo deles, mas porque, pela primeira vez, não me entreguei completamente. Eles assinaram os papéis na tarde seguinte, não com alívio, nem com gratidão, mas com a resignação silenciosa de pessoas que acabaram de perceber que as regras pelas quais viveram não se aplicavam mais. Não houve discursos, nem tentativas de negociação de última hora. Meu pai leu cada página novamente, mais devagar desta vez, como se esperasse que as palavras mudassem se ele as encarasse tempo suficiente. Minha mãe sentou-se ao lado dele, mãos firmemente cruzadas no colo, olhos vermelhos, mas secos. Ela havia chorado todas as lágrimas na noite anterior. Emily observava a caneta percorrer a página como se estivesse escrevendo algo permanente em sua vida porque estava. Quando a assinatura final foi feita, a sala não ficou mais leve. Ficou exposta. Meu pai deslizou a pasta de volta para mim sem olhar para cima. Vamos cumprir os termos, disse, com voz neutra. Eu sei, respondi. Foi naquele momento que senti. Não vitória, não satisfação, mas libertação. O peso que carreguei por anos não foi transferido para outra pessoa. Simplesmente foi colocado no chão. As mudanças começaram quase imediatamente. Na primeira semana, despesas que antes eram ignoradas passaram a importar. Assinaturas foram canceladas. Cartões de crédito cortados. Bens foram listados à venda. Não simbolicamente, não eventualmente, mas de forma prática. Pela primeira vez, o dinheiro não era abstrato. Tinha limites. Emily foi quem mais sofreu. Ela me ligou uma vez tarde da noite, a voz tensa. Eu não percebia o quanto você estava segurando. Eu sei, respondi. Ela esperava palavras de conforto, um alívio, que eu suavizasse a situação. Eu não fiz isso. A terapia familiar começou 2 semanas depois. A primeira sessão foi dolorosa, de um jeito silencioso. Meu pai falava como um homem com medo de dizer algo errado. Minha mãe se desculpava repetidamente, mas nunca completava uma frase. Emily sentava-se rígida, braços cruzados, defensiva, até que o terapeuta fez uma pergunta simples. O que acontece quando a Chloe não intervém? Ninguém respondeu. Aquele silêncio fez mais do que qualquer discussão jamais fizera. Nas sessões seguintes, padrões surgiram, coisas que nunca tinham sido nomeadas antes. Como o estar bem da Chloe tinha se tornado uma desculpa. Como minha independência tinha sido confundida com capacidade infinita. Como ser a confiável tinha apagado, aos poucos, meu direito de precisar de qualquer coisa. Eu ouvia mais do que falava, não porque tivesse perdoado tudo, mas porque já não precisava ser ouvida para me sentir real. Fora das sessões, a vida se ajustou. Mark encontrou trabalho, não porque as coisas melhoraram de repente, mas porque não havia mais um colchão de proteção sob ele. Meus pais diminuíram suas expectativas antes de diminuírem qualquer outra coisa. E isso sozinho mudou todas as conversas. Eles pararam de ligar com urgência, de insinuar, de assumir. Quando minha mãe perguntava como eu estava, ela esperava a resposta. Quando meu pai falava comigo, escolhia suas palavras com cuidado. E Emily?
Emily agora me olhava de maneira diferente. Não com superioridade, não com expectativa, mas com incerteza. Pela primeira vez, eu não era a rede de segurança silenciosa sustentando a vida de todos os outros. Eu estava de pé em meu próprio chão. E, embora a família não estivesse curada não completamente, nem de forma limpa, havia honestidade de um jeito que nunca existira antes. O custo dessa honestidade era alto, mas finalmente era compartilhado. Quando voltei para meu próprio apartamento, o silêncio parecia diferente. Não vazio, não solitário, mas leve. Por anos, o silêncio me deixará ansiosa. Silêncio significava que alguém poderia precisar de algo e eu não estaria respondendo rápido o suficiente. Significava que um problema poderia estar se formando em algum lugar sem que eu estivesse lá para amolecê-lo. Agora, o silêncio parecia merecido. Dormir a noite inteira foi possível pela primeira vez em meses. Meu celular ficava virado para baixo na mesa de cabeceira, e quando vibrava, meu peito não se apertava automaticamente. Eu não me preparava mais. Não calculava quanto custaria ser necessária. O trabalho também mudou. Parei de me voluntariar para responsabilidades extras que não eram minhas. Pedi clareza em vez de absorver o caos. Quando meu gerente me agradeceu por ter assumido mais tarefas, eu disse: gostaria que isso fosse refletido na minha função. As palavras surpreenderam a ambos, mas permaneceram. Passei a planejar coisas sem checar a agenda de ninguém. Viagens que adiei por anos. Finais de semana que eram só meus. Metas que não incluíam uma estratégia de saída caso alguém desmoronasse. Quando minha mãe ligava agora, era diferente. Como você está, de verdade? Ela perguntava. Eu contava, e ela ouvia, sem redirecionar a conversa, sem acrescentar o estresse da Emily como contexto. Emily mandava fotos das crianças. Sem legenda sobre dinheiro, sem indiretas silenciosas, apenas fotos. Uma vez, ela acrescentou: estamos resolvendo as coisas. Acreditei nela. A maior mudança, porém, não era deles. Era minha. Pare de me sentir responsável por manter a ilusão de que tudo estava bem. Não corria mais para amenizar desconfortos ou preencher o silêncio com palavras de consolo. Deixava as pessoas lidarem com as consequências de suas escolhas, mesmo quando era desconfortável assistir. Percebi algo que levou muito tempo para aprender. Ser gentil não significa estar disponível à custa de si mesmo. Ser forte não significa ser infinitamente flexível. E ser família não significa ser sacrificado. Certa noite, sentada sozinha com uma xícara de chá, percebi que estava sorrindo. Não porque algo de bom tivesse acontecido, mas porque nada de ruim havia acontecido. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava esperando para ser escolhida. Eu já havia me escolhido. E essa escolha não me tornou menor. Ela me tornou livre. Por muito tempo, acreditei que ser a última era um desafio. Se eu me esforçasse mais, se desse mais, se ficasse mais quieta, pensei que eventualmente alguém perceberia. Estava errada. Ser a última nunca foi uma posição para lutar. Era um sinal que ignorei por anos de que eu estava em um lugar que, aos poucos, estava me apagando. O que mudou minha vida não foi raiva. Não foi vingança. Foi clareza. No momento em que meu pai disse em voz alta: você sempre é a última. Ele não me insultou. Ele me libertou. Porque, uma vez que a verdade foi dita, eu não precisava mais fingir que a havia entendido errado. Estabelecer limites não destruiu minha família. Revelou-a. Mostrou quem se sentia desconfortável quando as regras mudavam, quem respeitava a estrutura, quem só se sentia próximo de mim quando eu era útil. E também me mostrou outra coisa, algo mais silencioso, mas mais forte. Eu podia amar as pessoas sem desaparecer por elas. Podia ajudar sem me consumir. Podia me afastar de um papel sem me afastar de mim mesma. Se você está ouvindo isso e algo soa familiar, se você sempre foi aquele que dá conta, paga, conserta, absorve, perdoa, quero que saiba disso. Você não precisa de permissão para proteger seu futuro. Você não precisa ser escolhido para ter valor. E você não deve sua vida a pessoas que só te veem quando precisam de você. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode dizer não é alta. É calma.
É definitiva. Soa assim? Bom saber.